Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Afonso. Eu estou atualmente presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Pinheiros. Hoje farei as vezes do presidente da Comissão de Cultura, que teve um imprevisto e não conseguiu estar presente. Vou pedir para os participantes, como o nosso evento é gravado, quem tiver alguma restrição com relação à imagem, eu vou pedir, por gentileza, que fechem a câmera e trabalhem só com áudio. Tá? Hoje nós teremos um evento que falará sobre recuperação judicial, aspectos práticos no pós-Covid-19. Eu vou passar a palavra para o Dr. Edemilson, que vai fazer a apresentação dos palestrantes e moderação. Então, Edemilson, você tem a palavra. Tiago, muito obrigado. Boa noite a todos. Em nome do OAB Pinheiros e da Comissão de Recuperação Judicial, e do presidente, Dr. Paulo Sérgio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, agradeço a todos aqueles que estão dedicando tempo para discutir o tema de recuperação judicial e seus efeitos práticos diante da pandemia Covid-19. Agradeço também os nossos palestrantes, profundos conhecedores do tema e formadores de opinião em recuperação judicial. Dr. João Oliveira de Rodrigues Filho é juiz da primeira vara de falência de recuperação judicial da capital de São Paulo, especialista em direito pela EPM, professor do curso de pós-graduação em falências e recuperações judiciais da FADISP, palestrante e conferencista. Tem sob a sua supervisão alguns dos casos mais relevantes de recuperação judicial da atualidade, onde, a título de exemplo, eu menciono a RJ da Odebrecht. Nosso outro palestrante, o senhor Eduardo Seixas, é sócio líder das áreas de reestruturação e administração judicial da Álvares e Marçal, aqui no Brasil. É engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA executivo pelo IBMEC Business School e especialização pela Business Studies of University of Westminster. É também vice-presidente da TMA Brasil. Essa palestra ela vai ter o prazo de 1 hora e, ao final, algumas das perguntas do nosso chat serão respondidas. Eu me desculpo antecipadamente caso não seja possível atender a todas as solicitações. Essas balizas elas foram ajustadas para que a palestra não perca a sua dinâmica e viabilize a discussão dos temas mais relevantes de recuperação judicial da atualidade. Sem mais atraso, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com você, Eduardo. O Brasil é um país familiarizado com crises. A Lei de Recuperação Judicial, nesses mais de 15 anos de vigência, já teve protagonismo nas crises de 2008 e nas demais que a sucederam. No entanto, uma crise dessa dimensão, com retração projetada de mais de 9% nesse ano, é algo absolutamente inédito. Como você enxerga o cenário das recuperações judiciais para esse ano de 2020? Por favor. Ok, obrigado, doutor Edemilson. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a OAB de Pinheiros pela oportunidade de estar participando desse evento. É um prazer muito grande. Já gostaria de agradecer também a presença do doutor João. Espero que a gente possa fazer um debate aí proveitoso aí para o público e a gente está aberto a perguntas. De fato, Edemilson, essa crise, já passamos por crises grandes, né? A crise global financeira, a crise de 2008, a crise lá do segundo mandato da Dilma no impeachment, que foi uma crise bastante severa, inclusive batemos o recorde na quantidade de empresas em recuperação no ano de 2016, mas essa crise aqui ela é diferente, ela de fato é diferente das outras, é uma crise que ela está afetando uma série de setores muito severamente, né? Alguns setores como aviação, setor de turismo, entretenimento, varejo não alimentício, estão sofrendo quedas aí
de 70%, 90%, algumas até 100% do faturamento, né? A partir da segunda quinzena de março, foi quando iniciou aí a propagação do vírus aqui na nossa região. E nos meses de abril, maio, então realmente uma empresa, já podemos dizer que ela está passando por uma crise quando ela perde 10, 20, 30% do seu faturamento. Imagina perder 100, 90, 80 durante 2, 3 meses e sem sabermos exato quando é que essa crise vai acabar. De fato, essa crise, como todas as outras, ela vai passar, né? Mas o que deixa essa crise aqui diferente é isso, é quanto tempo que vai levar, né, para que a gente consiga passar dessa crise, né? Desde o início dela, já se falou em queda do PIB esse ano de 3%, depois foi para 5%, e como você bem falou, ontem mesmo a FMI soltou uma previsão, né, de queda no PIB mundial muito expressiva, e aqui no Brasil uma previsão de queda de 9,1%. Então, de fato, é uma queda muito grande, né? Mas ninguém sabe exatamente se vai ficar nesse patamar. Pode ser que a gente tenha uma retomada mais rápida da economia, ou pode ser que seja pior, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para que as empresas possam retomar as suas atividades, né, no novo normal, que não é mais no normal, vai ter um novo normal, né? E com relação ao impacto do mercado de recuperação judicial, de fato, essa crise é muito grande, muito pior do que as outras duas anteriores, e a gente estima que teremos aí um elevado número de empresas entrando com pedido de recuperação judicial, né? A gente fez aqui um estudo baseado aí na comparação com essas outras duas crises relevantes, e a previsão é de cerca de 2.500 a 3.000 empresas, pelo menos, né? Pode ser que esse número do PIB piore e esse número ainda aumente ainda mais, infelizmente. Mas uma coisa é certa, o volume de empresas que estão sofrendo, estão passando por dificuldade, é muito grande, né? Numa quantidade de setores enorme. Tá? Então, esse é um resumo da crise e o que a gente espera é que ela passe o mais rápido possível. Doutor João, pegando um pouco a linha do que o Eduardo acabou de comentar, como é que o judiciário está preparado para esse momento, né? Independente das questões tecnológicas que foram implementadas, existe também aí o desafio de volume, né, que vem por aí nos próximos meses. Como é que o judiciário está preparado para esse momento? Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer, doutor Edemilson, o convite. É um prazer poder participar da mesa aí com o senhor, com o Seixas. Eu quero agradecer a presença das pessoas aí que estão nos assistindo. Ninguém estava preparado para nada, né? Eu acho que nós entramos aí numa situação de quarentena no final de março, começo de abril. E hoje, até mexendo em alguns processos assim, a gente não tem condições de imaginar o que vai acontecer. Você pode pensar por um caminho ou por outro, mas nós não sabemos quando é que vai voltar o convívio social. Certamente ninguém vai se sentir tão seguro assim, a ponto de retomar uma normalidade como era antes, né? O judiciário não foi diferente. Nesse ponto, acho que a gente precisa enaltecer bastante, acho que de certa forma, todos os tribunais do país, tá? Eu falo mais pela experiência de São Paulo, porque é a minha casa, mas o Tribunal de São Paulo, ele foi absolutamente magnífico, né? O Conselho Superior da Magistratura foi muito sensível, o tribunal conseguiu, mesmo com diversas restrições orçamentárias, mesmo com planos de contingenciamento administrativos, né, por conta dessas restrições orçamentárias, conseguiu implementar uma qualidade para que todos os funcionários e juízes pudessem trabalhar no sistema de home office. Muitas vezes isso é uma questão que passa desapercebido pelas pessoas, mas o custo de um processo judicial, o custo de manutenção de servidores, de backup, de atualização de sistemas é muito grande.
sobretudo de um tribunal que concentra aí 25% das demandas de todo o país, de 25% a 30% das demandas de todo o país, né? Então, a adaptação do Poder Judiciário foi muito rápida, as pessoas puderam perceber que existe uma produtividade muito grande e a gente tem que enaltecer isso em todos os tribunais, desde os tribunais superiores até mesmo os tribunais estaduais, a Justiça Federal. Então, os índices de produtividade estão mais altos do que nunca, né? Mas estamos trabalhando no limite. Eu tenho reparado, assim, num contato com alguns colegas e no meu próprio dia a dia, eu acho que ainda nós não vivenciamos essa enxurrada de demandas que todos estão esperando, tá? Temos, assim, pelo menos inclusive lá nas varas, o movimento até que está normal. O grande problema é que os processos estão rodando mais rápido. Então, do mesmo jeito que o judiciário tem índices de produtividade altíssimos, o fato é que os outros atores do sistema de justiça também estão trabalhando bastante, estão trabalhando bem, né? Então, assim, o volume de trabalho está muito grande e eu acho que a hora que essas demandas chegarem, o judiciário ele vai dar conta como sempre aconteceu, né? Eu sei que até vai ser um assunto que nós vamos conversar depois, que é a respeito dos diplomas legislativos, então eu vou deixar isso para depois, mas o fato é que esses recursos tecnológicos que nós agora fomos obrigados a utilizar, eles estão sendo extremamente relevantes para que a gente possa dar conta do volume de trabalho que está se apresentando, ainda que não seja decorrente de novas distribuições, tá? Então, os atendimentos aos advogados através de plataformas digitais, né, diversos recursos de intercomunicação com a própria equipe. Então, tudo isso tem funcionado muito bem. Eu acho que depois, com o retorno do convívio social, muito do que está sendo aproveitado hoje vai continuar persistindo, talvez não num primeiro momento com o mesmo volume que nós estamos vivendo hoje ou experimentando hoje, né? O ministro Salomão, por exemplo, nos programas que eu vi, ele falou, olha, eu sinto falta eu acho que não dá para ser só sessão virtual, o advogado precisa comparecer, entregar o memorial e tal. Acho que algumas coisas talvez retornem ao estado anterior, antes da pandemia. Mas eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai ter quebras de paradigmas culturais e talvez muito do que nós estamos vivenciando hoje em nível de prestação jurisdicional, em nível de serviço judiciário, advogados, promotores, juízes, serventuários e assim por diante, eu acho que isso vai continuar. E eu acho que dessa forma, além de tudo, a gente vai ter aí quebra de paradigma de litigiosidade. Eu acho que as pessoas elas estão percebendo a importância de negociações serem formuladas, de métodos extra-jurídicos de resolução de demandas, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar para novos paradigmas no âmbito da cultura jurídica e o judiciário vai estar aí firme e forte para prestar jurisdição, mas é claro que a gente precisa ter alguns cuidados e algumas mudanças de cultura legislativa e de infraestrutura para que a gente possa absorver essa onda de demandas que se espera. De fato, como advogado que atua nas varas de recuperação, o que eu enxergo hoje é que certas medidas que inicialmente foram para atender a pandemia vieram, me parecem, para ficar, não para o espaço só de resolução do problema. Como o senhor já comentou, os despachos virtuais, a produtividade do judiciário é inegável. Então, certas medidas, como o senhor colocou, de aparelhar o tribunal e toda a sua equipe para trabalhar de forma remota, produziram um efeito, não sei até que ponto inesperado, né? Mas bastante satisfatório. A produtividade como um todo, eu acho que de todos os elementos,
ganhou um volume inesperado, né? De qualquer forma, passando um pouquinho para o ponto já da nossa palestra, do nosso tema, Eduardo, que medidas de reestruturação você enxerga para a saída dessas empresas da crise, né? A RJ acaba sendo a única saída? O que você está enxergando com as demandas que você vem recebendo? Bom, vamos lá. Como medidas de reestruturação, principal foco que os executivos, os acionistas devem adotar nesse momento é um foco na liquidez, né? Proteger o caixa das empresas. Infelizmente, a maioria das empresas não tem um caixa tão elástico, né? Algumas não chegam a ter nem um mês de folha de pagamento. Então, a situação de proteção do caixa se torna mais do que obrigatória para estas empresas, né? Algumas empresas mais estruturadas, empresas de porte médio para grande, já possuem um nível de liquidez mais elevado, então ela naturalmente tem a capacidade de superar uma crise maior do que as outras empresas que não são tão estruturadas, não estão tão preparadas. Então, né, a gente costuma ouvir o cash is king. Nessa hora da crise, a liquidez é a variável mais importante da companhia, da empresa. E aí, o executivo ou os acionistas, eles devem procurar aumentar isso através de captação de recursos, se por acaso ainda houver alguma linha disponível, né? O ideal disso é sempre no início da crise você estar preparado para tomar essas medidas e não esperar um pouquinho passar. A gente já passou aí mais de 3 meses, né, do início da crise. Mas, enfim, então captar recursos, venda de ativos que não são essenciais à operação, né, que não são estratégicos. Então, a empresa tem que procurar vender. Mas será que ela vai conseguir o melhor valor na venda desse ativo se fizer agora? O importante é ela olhar para o hoje. Não adianta ela ficar pensando num ativo que ela vai utilizar isso aqui daqui a meses ou anos, sem saber se ele vai chegar até lá. Então, é importante, se o ativo não está sendo utilizado hoje, não é essencial hoje, e você tem a oportunidade de monetizar, então monetize, né? Você tem que buscar recursos aonde você puder buscar no mercado. Ter uma gestão do seu fluxo de caixa muito acurada, né? A gente lá nos nossos clientes, a gente implementa uma metodologia de fluxo de caixa de 13 semanas, e essa metodologia você consegue ter aí uma visibilidade do que vai acontecer pelo menos nos próximos 3 meses, né? Para que você possa, de fato, gerir o seu dia a dia. Então, numa crise, um fluxo de caixa bem feito, né, durante os próximos semanal, durante os próximos 3 meses, é mandatório. Revisão de todos os custos e despesas da companhia. A crise traz essa oportunidade. Se tem um aspecto positivo de uma crise, é esse: você olhar para dentro de casa e verificar aonde você está gastando e não precisaria gastar, aonde que você pode deixar de investir, né? Suspender qualquer tipo de investimento, né, durante a crise que você vai investir, né? De novo, qualquer medida que você venha a fazer tem que priorizar o caixa. Não é a rentabilidade, não é a parte econômica, é o financeiro, é o caixa, né? E o que a gente está percebendo é oportunidade de melhoria de capital de giro, enfim, o que a gente está percebendo e está vendo isso dos credores, os credores estão mais sensíveis com relação a essa crise, né? E você me perguntou se a RJ é a única forma de reestruturação. Não, a RJ ela tem que ser a última alternativa da companhia, né? A empresa tem que buscar negociar, a empresa tem que buscar fazer uma postergação das suas dívidas, principalmente nesse momento que ela não sabe o que vai acontecer. Então, já que os credores, os bancos, eles estão sensíveis com relação a isso, e eles têm permitido essa capacidade de você negociar essas dívidas. Então, a RJ, ela de fato, ela tem que ser a última medida. E a gente vê que o mercado de recuperação
ele não explodiu ainda, mesmo já tendo 3 meses da crise, muito em função dessa sensibilidade que os credores estão com relação a tudo que as empresas estão passando, né? Não adianta os credores, seja bancos, o mercado financeiro ou até dos fornecedores, dos clientes, matar o seu fornecedor porque ele não vai ter de quem comprar lá na frente. Então, a oportunidade agora que as empresas têm que fazer é renegociar suas dívidas, né? E aproveitar que existe um ambiente para tal. Eduardo, você acha que, só complementando aí um pouquinho, que nessa opção pela recuperação, a questão do projeto de lei, que a gente também vai discutir depois com o doutor João, e a efetiva retomada dos negócios também tem um reflexo? Porque o que eu venho sentindo as empresas ainda, muitas delas que já começaram a discutir a possibilidade de uma RJ, ainda não enxergam esse caminho por conta da inexistente retomada de negócios, né? E outras, como conversamos, na verdade aguardam aí a promulgação de um projeto de lei que viria aí para trazer outras ferramentas para a recuperação judicial. Isso, então. O projeto de lei, né, 1397, é um projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está agora em análise no Senado. Ele visa, né, alterar implementar algumas medidas emergenciais para as empresas. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma junção, né, uma conjunção dos credores estarem mais sensíveis com o momento que as empresas estão passando, em conjunto com a possibilidade de implementação do projeto de lei 1397, isso vai postergar, sim, a entrada de empresas em recuperação. Porque esse projeto, se for aprovado do jeito que está, ele prevê aí pelo menos de 30 dias, né, de suspensão das obrigações até mais 90 dias pelo período de negociação preventiva. Então, no mínimo, as empresas teriam aí 120 dias para tentar uma negociação para que se evite um pedido de recuperação judicial. Então, acho que a junção da possibilidade de aprovação do PL 1397 e a sensibilidade dos credores com relação à crise estão postergando um pouquinho a quantidade de recuperações judiciais. A gente, em maio, ainda não teve essa divulgação da quantidade de recuperações judiciais, mas no período de março e abril a gente teve exatamente a mesma quantidade do ano passado, né? Então, de fato, não aconteceu ainda e a gente acredita que isso vai acontecer um pouco mais para frente. Doutor João, pegando um pouco essa linha, como o senhor tem enxergado aí os processos que surgiram na primeira vara pós-Covid-19, né? O que tem de mudança mais expressiva? Então, a gente começa a enxergar a aprovação desses planos, né? Como é que ela tem acontecido de uma forma diferente. A necessidade, em muitos casos, de realização de Assembleia Geral de Credores virtual, né? Uma das principais etapas aí num processo de recuperação judicial. Enfim, o atendimento a advogados, que também já mencionamos, né? O que o senhor tem sentido de diferença mais expressiva aí em relação à condução dos processos de recuperação judicial na primeira vara pós-Covid? Vamos lá, a gente tem 3 situações, né? Então, a primeira são os processos que são ajuizados após a pandemia. Por enquanto, nada de diferente, muitas vezes uma situação um pouco mais desesperada em virtude de alguma execução, pedido de falência, e aí a recuperação judicial acaba sendo utilizada não só para buscar ali o soerguimento da atividade, mas no primeiro momento por conta da proteção do stay, né? Que é a questão que o Seixas já deixou claro, que é a proteção do fluxo de caixa. Ok. O grande desafio hoje estão em 2 outras situações, nos processos que estão tramitando. E aí nós temos
processos que estão tramitando em fase de processamento da recuperação judicial, ou seja, ainda não houve a realização da GC, e aqueles nos quais já houve a realização da GC, aprovação do plano e a continuidade através do período de supervisão judicial. Em ambos os casos, você tem um denominador comum, que é a completa quebra de paradigma a respeito do que a gente vai enfrentar no curto, médio e longo prazo. Tá? Então, aquela atividade que ajuizou uma recuperação judicial e estava caminhando para uma GC, de repente apresenta um plano que não é mais factível por conta da atividade e dos impactos diretos que a pandemia ocasionou nessa atividade. Outras, no entanto, preferem continuar porque o plano é sólido, a operação ela consegue sobreviver com um plano que foi apresentado em premissas fáticas anteriores à pandemia, mas mesmo assim optaram por continuar. Esses que optaram por continuar, como você bem mencionou, inclusive o Seixas, ele trabalha nesse processo lá, trabalhamos juntos, que é o caso da Odebrecht, e em algumas outras situações também similares. A alternativa que surgiu foi a realização de uma assembleia de credores virtual, né? A partir do momento em que você tem uma ferramenta tecnológica que te garanta transparência, segurança, registro de voto, direito de voz e voto para todo mundo, não tem por que não realizar. Eu acho que, assim, malgrado alguns, não é nem posicionamento, algumas discussões a respeito de alguns problemas que possam surgir. Então, eventualmente, algumas pessoas que tenham dificuldade em acessar a plataforma por conta de uma condição de maior simplicidade, são, acho que, todos problemas transponíveis. E eu acho que a Assembleia Virtual, eu até não gosto de ficar falando muito disso, porque eu acho que a minha decisão foi uma das primeiras aí, então eu não gosto de ficar fazendo proselitismo de mim mesmo. Mas, querendo ou não, é uma ferramenta que ela, de certa forma, permite uma maior democratização na participação efetiva dos credores. Porque se eu tenho, em regra não, se é muito comum, assembleias que se suspendam, então aquele credor que mora numa outra unidade da federação, ou num outro estado, ou numa outra cidade, ele não vai ficar comparecendo, porque, eu vou numa, suspende, eu tenho que ir lá, viajar de novo, gastar dinheiro de novo, ao passo que a realização na modalidade virtual, basta ele abrir o computador, ter acesso à internet, e aí acho que isso torna o ato mais democrático. Então, para aquelas atividades que entenderam por bem a continuidade da discussão do processo, aplicamos aí a AGC virtual, ou até mesmo uma AGC híbrida, se for o caso, com colheita de alguns votos de maneira escrita, enfim. E aí a gente tem a outra situação que eu mencionei para você, que é a da recuperação judicial, que está no período de supervisão judicial. E aí muitas vezes eu tenho olhado, o plano que foi aprovado lá atrás, ele já não se sustenta mais hoje. Claro, não adianta simplesmente recuperando, chegar e falar, a gente tem a pandemia, então distanciamento social, impacto negativo na minha atividade. Espera um pouquinho, qual que é a sua atividade? Então, se eu tenho uma atividade atrelada a transporte de pessoas, é claro que eu tive uma retração enorme. Se eu tenho uma atividade ligada à prestação de serviços de gênero alimentício, talvez eu tenha um impacto não tão negativo assim. Então, eu acho que as situações elas precisam ser cada uma bem sopesadas. E aí, até na esteira de uma decisão monocrática do desembargador Pereira Calças, se o plano precisar de uma readequação em virtude dessas novas premissas fáticas, ok, realize então uma nova GC, proponha uma nova alternativa aos credores. Afinal de contas, a jurisprudência já sedimentou o entendimento que a viabilidade econômica é de titularidade e responsabilidade dos credores. Então, ok. Agora, como que vai apresentar um plano agora? E como é que fica esse gap entre a data de hoje, a dificuldade de hoje e uma discussão, ainda que num breve momento, de uma readequação do plano? Então, aí, nesse caso, eu acho que a recomendação do CNJ, e eu quero deixar bem claro aqui para todos que estão falando, tem alguns que são contra, tem outros que não são,
eu não quero polemizar, mas eu, como magistrado que fui no interior, por exemplo, é claro que eu tinha condições de julgar processo de falência e recuperação judicial, mas não era minha expertise. Então, eu acho que hoje lidar com questões de falência e recuperação judicial, porque eu estou há 4 anos numa vara especializada, eu me sinto mais confortável em poder flexibilizar algumas situações. E aí eu acho que a recomendação do CNJ, que na verdade foi uma pauta bem propositiva, no sentido de tentar agregar um maior conforto, maior segurança em decisões judiciais, veio num bom momento de falar, olha, descumpriu, não sai convolando em falência. Vamos analisar um pouquinho antes, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é muito importante, porque não adianta eu pegar e falar, então tá bom, recuperanda, me apresenta um aditivo de plano hoje. A gente não sabe como é que vai ser o retorno do convívio social, a gente não sabe se vai ter demanda represada, se não vai, pela atividade, né? Estou querendo dizer. Então, assim, apresentar um plano hoje, eu acho temerário. Então, o que você consegue cumprir hoje? Consegue cumprir alguma coisa? Consegue pagar um trabalhista, pelo menos, alguma coisa? Me traz isso. E eu acho que nessa proporcionalidade, com bom senso, a gente consegue pegar e lidar bem com essas situações sem sair liquidando a atividade, sem sair prejudicando credores de outro lado, né? Então, eu acho que são esses são os desafios do momento. Entendi. Eu vou pegar um gancho aqui para trazer um pouco de prática, né, de realidade, e perguntar para o Seixas como foi, sob a ótica do administrador judicial, essa Assembleia Geral Virtual de Credores, no caso do Odebrecht. Quais foram os principais desafios e o que ficou para você de diferença, né, de principal diferença e principal dificuldade ou facilidade entre a Assembleia Geral de Credores que vinha sendo feita antes da pandemia? Tá. Vamos lá. O que a gente procurou fazer, né, ainda mais que era uma das primeiras, se não foi a primeira, era tentar replicar de forma virtual uma assembleia presencial, né? Então, quais eram os fatores e não foi fácil achar uma plataforma que tivesse essas funcionalidades, né? Mas de procurar uma plataforma que permitisse que a pessoa que foi convidada apenas que entraria dentro da sala da Assembleia Virtual, então ela teria um acesso único, né? A gente achou uma plataforma que ela gera um token individual para cada pessoa e não simplesmente uma senha, que essa senha normalmente pode ser compartilhada. Então, acho que o desafio foi isso, achar uma plataforma primeiro que a gente conseguisse replicar, ou seja, assim como a gente faz na presencial, permite a entrada somente de quem é credor, de quem é o representante, a gente conseguiu replicar isso na plataforma, né? Outra coisa que o doutor João mencionou, que para mim isso aí é importantíssimo, se não for obrigatório. Eu acho que se não tivesse essa funcionalidade, a gente não teria implementado essa assembleia. É dar áudio, né, para o credor. É muito difícil o credor interagir com a recuperanda, com os demais credores, através de um chat, né? Você não consegue ter entonação, você não consegue expor exatamente o que você está querendo extrair da recuperanda, do advogado e da assembleia como um todo. Então, para a gente foi muito importante achar uma plataforma que desse, né, o áudio e o vídeo, por acaso essa deu, para o credor. Então, o credor ele teve a oportunidade, nós fizemos assembleias que duraram 10 horas, né? Algumas interações entre o credor e o advogado da recuperanda de mais de 1 hora, onde ele pôde, normalmente, como se tivesse presencial, fazendo as perguntas, indagando, questionando, enfim. Então, isso foi uma funcionalidade muito importante que teve. E a gente buscou justamente isso, replicar, né? Até a figura dos ouvintes, que numa assembleia presencial você separa, né,
normalmente um espaço dentro do auditório para que pessoas, para que os ouvintes e imprensa acompanhem, a plataforma também faz isso. Ela consegue fazer um Extreme para o YouTube, onde a gente divulgaria, né, obviamente, para aqueles ouvintes que se cadastraram junto à administração judicial, para que eles pudessem acompanhar a Assembleia. Então, a gente entende, né, eu acho que o resultado foi bom. A gente já fez mais de 10 assembleias virtuais aí do grupo, são 20 recuperandas, tem mais outra da Ativos, que são 9 recuperandas. Enfim, já fizemos mais de 10 assembleias aí e eu acho que a gente teve êxito em replicar muito presencial, né? Então, repetindo, o acesso único foi muito importante, a capacidade de dar áudio e vídeo ao credor, né? E conseguir colocar, inclusive, os ouvintes dentro da sala, né? Então, a recuperanda pôde apresentar o seu plano, pôde discutir com os credores. Então, a gente entende que replicou. Eu espero que a Assembleia Virtual ela fique como aprendizado aí, da crise, né? E outra coisa, a gente conseguiu ter uma Assembleia muito mais ordeira, né? Quando você passa a palavra para o credor, ele fala com muito mais tranquilidade do que se fosse num evento físico. Então, eu acho que veio para ficar, né? Aliás, se depender aqui do meu esforço, eu vou fazer com que isso aqui vire implementação. Espero até que no novo projeto de lei tenha isso aí. E facilita, aquilo que o doutor João falou, facilita a entrada de pessoas que ficam longe, né? Você pega principalmente as recuperandas que possuem atuação nacional, tem credores espalhados no Brasil inteiro. Então, o custo de um credor vir para uma assembleia, mesmo que ela não seja suspensa, mas ele vir para uma assembleia e voltar, isso é muito caro. Se suspender, então, pior ainda, né? Então, eu acho que para a administração judicial acabou sendo muito positivo, né? Entendi. Entrando um pouco, doutor João, nessa parte de mudanças legislativas, existem uma dezena, né, de projetos. O próprio Eduardo me centenas, né? Não é nem dezenas. Exatamente, me informou que, discutindo a pandemia, né, tratando da pandemia, temos aproximadamente 200 projetos, né, em discussão. O que o senhor enxerga em relação de positivo e também de negativo, eventualmente, no PL 1397, né, que altera a Lei 11.101 e traz aí um pouco de contextualização da RJ para esses tempos de pandemia? Bom, como eu disse anteriormente, eu não quero polemizar, eu sei que existem posicionamentos contrários ao todo do PL, do 1397, parte do PL 1397. Eu acho que, assim, num primeiro momento, olhando no quadro geral, eu acho que é importante nós termos uma legislação que preveja regras transitórias para esse momento excepcional que estamos vivendo. Uma coisa que me agrada muito no PL, até discutindo ontem, né, conversando nós três ontem, para fazer aí o briefing mais ou menos do evento de hoje. Claro que você pode ter melhorias pontuais, né? Então o Seixas estava até falando da questão do prazo de 120 dias, dividido em 30 dias da suspensão automática e depois os 90 dias, que talvez isso possa ocasionar alguns problemas, aí eu deixo para ele falar se ele quiser. Mas, de toda forma, eu acho que, como nós aqui no Brasil nós temos uma cultura de litigância muito grande, né? Mesmo com o advento do CPC em 2015, querendo fomentar a conciliação, ainda assim a cultura de uma negociação prévia entre as partes ela não pegou muito, né? E eu acho que hoje, com a questão da pandemia, as pessoas entendendo, né? No começo tinha uma crítica que eu não concordava, porque isso daí vai estimular inadimplemento. Inadimplemento é uma coisa de fato, não é de legiferenda. A pessoa não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é porque vem uma lei e fala, agora você está
autorizada a não cumprir suas obrigações, né? Se isso vai fomentar um ou outro a se aproveitar disso, sempre vai acontecer isso. Ou a gente aumenta o nível de eticidade jurídica, empresarial e social no Brasil, ou então não importa, você pode ter qualquer tipo de lei que sempre vai ter alguém se aproveitando disso. Então, acho que esse 8 ou 80 é uma coisa que não emociona muito em nível de discussão, né? Eu acho que ele não convence muito. Mas eu acho que o PL, trazendo essa carga de negociação preventiva antes de você já ajuizar uma demanda complexa no Poder Judiciário, eu acho que isso é muito positivo. Porque quando isso daí foi pensado, todo mundo está imaginando, e eu acho que todos aqui que estão participando devem concordar, que existe uma expectativa de enxurrada de demandas judiciais, seja de recuperação judicial, seja de revisão contratual. Talvez não tenha acontecido agora, mas provavelmente venha no segundo semestre. Ora, não é melhor, então, já que teremos um poder judiciário que vai absorver uma série de demandas, que essas demandas, num primeiro momento, sejam demandas mais simplificadas, ao invés de você pegar e ter uma demanda complexa, que vai exigir mais atos do juiz, mais atos da serventia judicial e assim por diante? Por isso que foi pensado aquele modelo de jurisdição voluntária da negociação preventiva. Se vai funcionar, se não vai funcionar, não sei. Não dá para a gente saber. O que eu acho que é importante, eu acho que trouxe também o PL. Coisa muito interessante, eu tenho ouvido com muita propriedade o Dr. Marcelo Sacramone falar que um dos grandes problemas da nossa Lei 11.101 está na parte da recuperação judicial de micro e pequena empresa, que é o grande volume de polos empresariais no nosso país. E a nossa lei, realmente, nesse ponto, ela é ruim. E o PL, se ele não traz uma mudança estrutural para a recuperação judicial de micro e pequenas empresas, e nesse particular, posição minha, eu acho que agora não é hora de alterações estruturais, mas talvez de algumas melhorias, nesse ponto eu acho que o PL também anda muito bem. Primeiro, não conseguiu a recuperação judicial, não precisa convolar em falência, que é uma medida absurdamente draconiana, desculpa aqui a minha redundância. Tá? Prevê um parcelamento maior, uma carência maior, que é coisa que talvez possa ser pensada até para o PL 6229. Uma readequação, uma modificação desse sistema. Então eu vejo, hoje, além da Lei 11.101 carecer de diversos instrumentos que podem até estar consolidados na jurisprudência, mas muitas vezes a sua incorporação na lei oferece mais segurança jurídica para o mercado, para os advogados e assim por diante, né, para o sistema de justiça. A lei hoje, além de carecer dessas inclusões da jurisprudência, ela carece também de outros instrumentos importantes. E mais, a Lei 11.101 é uma lei para período de normalidade. O que nós estamos vivendo hoje também, respeitados os posicionamentos em contrário, nós estamos vivendo um período de absoluta normalidade. Mas nunca no mundo a gente teve uma crise desse jeito. Sabe, dessa retração econômica, desse distanciamento social. A gente não sabe quando é que isso vai parar. Porque vai fazer vacina, não vai fazer... A própria ciência tem dificuldades de dimensionar como é que vai lidar com o Covid hoje em dia. Então, nesse âmbito de incertezas, você tem um instrumento legislativo para um período transitório, eu acho que é salutar, é um algo a mais. A gente precisa parar com esse negócio de pensar no 880 e ter diversas políticas paralelas. Então, poxa, diversos tribunais aqui em São Paulo, no Rio, no Paraná, pensando em setores de conciliação prévia. Isso é importante. Só isso basta? Talvez não. Talvez seja bacana também ter um instrumento legislativo. Talvez seja bom também ter uma recomendação do CNJ. Talvez seja bom também os próprios juízes procurarem se agregar, juízes procurarem se agregar junto com a comunidade jurídica, para que a gente possa tentar caminhar de uma certa forma mais uniforme, levando em consideração essas situações. E uma ação não exclui a outra. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar no bem do país,
A gente precisa pensar no bem dessas atividades que estão morrendo, dessas pessoas que estão sem emprego, sabe? A gente precisa pensar em tomar cuidado e não sair liquidando atividades por aí, porque senão depois de uma retomada a gente não tem polo econômico para fazer circulação de riqueza. Então, com muita ponderação, com muita parcimônia, eu acho que PL tem essas vantagens, sem prejuízo de algumas outras adaptações que possam ocorrer, mas, no geral, eu acho que é muito favorável e não exclui outras ações que podem ser adotadas no âmbito do Executivo e no âmbito do Poder Judiciário. No mesmo sentido, eu queria ver a tua visão do lado financeiro em relação a uma eventual promulgação do PL. Você acha que esse PL ele poderia trazer uma recuperação maior de empresas, em maior número, em melhor qualidade? Qual é a tua visão em relação a isso? Eu acho que a principal contribuição do PL 1397, o doutor João já falou um pouco aqui, é você ter, né, algum regramento para que os juízes possam seguir, né? Porque se você não tiver nada, cada juiz vai decidir de uma forma. E como ele falou alguns minutos atrás, você tem juízes que atuam em varas especializadas, né, com conhecimento muito mais profundo empresarial e de empresas passando por recuperação judicial e falência, mas você tem juízes que atuam em varas não especializadas, que têm muito mais dificuldade do entendimento. Então, você tendo algum regramento, você tem algum projeto de lei que oriente, né, o magistrado de como seguir, eu acho que isso aí ajuda muito, né, para que a gente tenha uma homogeneização nas decisões, né? Então, acho que essa é a principal contribuição que o PL tem. Tem outros itens muito interessantes, a questão da suspensão do plano, isso tudo padroniza, né? Isso fica fácil. Senão um juiz vai suspender o plano, o outro juiz ele não suspende o plano, você vai ter um mix de decisões aí ao longo diferentes ao longo do Brasil inteiro, né? Você tem a questão da redução de quórum, da recuperação extrajudicial, né? Incentivando e facilitando que as empresas busquem uma reestruturação, uma recuperação extrajudicial, né? É uma medida muito mais simples do que a recuperação judicial em si e que foi um instrumento que não emplacou muito aqui no Brasil. A gente tem muito menos casos de recuperação extrajudicial do que de judicial. Então, talvez o dispositivo no PL 1397 venha intensificar, né? É muito mais rápido, é muito mais fácil você fazer você fazer uma extrajudicial e você acaba resolvendo grande parte do teu problema, né? E o doutor João comentou, né, a questão, porque um outro objetivo do PL, e aí vai muito da interpretação, pela interpretação que eu tive, um dos objetivos do PL era evitar o congestionamento de pedidos no judiciário, né? E eu acho que da maneira que está escrita, pelo menos no meu entendimento, você acaba, né, dando um pouco mais de prazo para as empresas, mas ao mesmo tempo você consolida, porque pelo meu entendimento você tem uma suspensão de 30 dias, assim que a lei for promulgada, e aí é 30 dias para todo mundo, e depois as empresas têm até 60 dias para entrar com a negociação preventiva de 90 dias. Então, e nesse período ela vai ficar desprotegida. Então, na minha ótica, na minha visão, vai acabar tendo uma enxurrada concentrada, né? Se você deixasse esses prazos, até porque 30 dias é um prazo muito curto para você conseguir efetivar uma renegociação estruturada, né? Então, talvez se você tivesse um período apenas de 120 dias e deixasse uma janela maior, você faria uma distribuição aí desses pedidos e talvez sim
fosse uma medida efetiva de recuperação das empresas, né? Então, pelo menos a interpretação que eu tive é que vai acabar concentrando muito próximo aí desses períodos aí do 31º dia e depois, quando acabar o período de 120 dias, né? Então, como comentário sobre o PL, eu tenho esses. Eu vou te fazer mais uma pergunta em relação a, retomando um pouco o estado das empresas hoje, né? Um pouco que a gente falou em relação à retração da economia agora para esse ano de 2020. O que vocês estão enxergando de retomada, de timing para a retomada das empresas que vão eventualmente buscar uma recuperação agora? Como vocês pretendem, como que você acredita que vai ser essa retomada, né? Se ela vai ser uma retomada mais acelerada logo depois da reabertura do comércio, por conta da demanda represada? Como é que vocês estão enxergando isso? Então, Edmilson, isso vai depender muito, né, do controle na propagação do vírus. Eu acho que enquanto a gente não tiver um controle na propagação do vírus e um remédio, uma vacina, vai ficar essa incógnita aí em relação à retomada das empresas. Isso também é diferente em cada setor. Tem setor que está com a demanda reprimida, e aí assim que retomar as atividades vão ter uma demanda mais aquecida do que outras, né? Outros setores, por exemplo, da aviação, a gente vê aí as companhias aéreas falando que vão demorar 2, 3 anos para retomar o patamar que estava antes da crise. Então, isso depende muito de cada setor. Mas a gente acredita que a retomada será lenta, não será rápida, né? O pessoal fala muito em retomada em V. A gente acredita que a retomada seja um pouco mais lenta. As pessoas, elas até ter a vacina, até ter o remédio, as pessoas elas vão ficar um pouco com medo de se expor, né? Obviamente, quem tiver que se expor, ela vai. Então, mas ela vai evitar um pouco essa exposição. A gente já vê aí a retomada de algumas operações mais fortemente na China, na Europa. Você vê um aquecimento, mas ainda está aquém, né, da expectativa que os países tinham. Mas você vê, a própria FMI para a China previu um crescimento de 1% para a China esse ano, né? A China é uma economia que cresce 6, 7, 8, 10% por ano. Então, é um impacto muito grande lá na China. Mas já existe uma preocupação também que a gente chama da segunda onda. Então, assim, a retomada, caso a gente tenha aí com sucesso, encontre aí uma vacina, um remédio, a gente acredita que lá para meados de 2021, 2022, é que de fato a gente comece a voltar aí para o novo normal, né? Agora, isso vai depender muito do controle da propagação do vírus. Se não houver um controle, isso tudo vai se postergando, esse tempo vai se postergando. João, antes das considerações finais, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. A parte de projeto a gente já enxerga com vários méritos, né? Muitas das definições do projeto trariam um cenário melhor para a empresa em recuperação e até mesmo para os seus credores. Caso isso não venha a se confirmar, caso tenhamos que contar com as ferramentas que temos à mão hoje, o senhor acredita que o judiciário vai abordar parte dessas ideias que foram discutidas no projeto, trarão aí para a realidade dos seus projetos, dos seus processos, uma questão como, por exemplo, as considerações do CNJ em relação à decisão, o senhor já colocou as recomendações do CNJ, mas queria entender um pouquinho de não, na hipótese de não aprovação desse projeto, né? Como é que fica o cenário para as empresas buscando recuperação? É um cenário que vai contar aí com essa visão criteriosa que o senhor já comentou, de caso a caso. Como é que o senhor pretende tratar esses processos?
Olha, eu, por mais bem intencionados que sejam minhas colegas e meus colegas juízes, o fato é que cada um tem sua forma de pensar e eu acho que a pulverização de entendimentos é algo que eu acho que é algo que já as pessoas não querem mais, a sociedade não quer mais. Eu acho que desde o CPC de 2015, com a abolição lá do antigo 285A para atribuir mais força aos precedentes, o que se tem buscado é uma maior uniformização de entendimentos judiciais a respeito de determinado assunto. Eu acho que em nível de direito de insolvência, a gente pode ficar relativamente mais tranquilo, porque a gente tem tribunais muito bem preparados e o STJ tem sido aí uma instituição judiciária extremamente importante na uniformização de entendimentos. Só que isso demanda tempo, né? Então, uma coisa que eu tenho um certo receio é de pulverização de entendimentos. Eu acho que muitos colegas alternativamente vão buscar, sim, algumas soluções que são aí de lege ferenda do 1397, né, do PL 1397. Não acho que isso seja ruim, mas o meu maior problema é esse gap, é esse tempo até as coisas se assentarem um pouco mais, né? Por isso que talvez o PL, mesmo com um texto que seja hoje ou com alguma diferenciação que possa vir do Senado, eu acho que o PL 1397 ele traria um pouco mais de segurança jurídica. Bem ou mal, o importante é nós termos regras. Tendo Exato. regras, a gente tem um pouco mais de previsibilidade, né? Sim. Então, doutor Edemilson, eu fui advogado também por 13 anos e eu tenho certeza que essa é uma experiência que eu vivencio até hoje. Chega o cliente lá com alguma questão jurídica, fala, o que eu vou fazer? Muito provavelmente o senhor deve responder em várias situações, depende. Então, esse depende é uma coisa muito ruim para nós hoje, né? Então, eu acho que o PL talvez ele cortaria um pouco desses dependes, né? E agora vamos aguardar. O que eu sei e eu garanto é que não vai faltar dedicação e empenho da magistratura brasileira, né? Isso eu acho que nessa época de pandemia todos estão percebendo aí e eu acho que está havendo uma maior simbiose, maior agregação entre também os atores do sistema de justiça. Os advogados também estão mais sensibilizados, estão preocupados em eventualmente já não partir para uma judicialização. Então, essa agregação ela é muito importante. Doutor João, eu agradeço. Eu queria inicialmente pedir para o Seixas a apresentar suas considerações finais em relação a tudo que foi conversado, trazer um pouco, em cima do que já foi dito, de cenário, um pouquinho em relação a próximos meses, né? Mas suas considerações finais, por favor, Seixas. Bom, enfim, como eu falei antes, né, essa crise ela veio forte, ninguém estava esperando nada tão significativo como veio, mas a crise vai passar, né? O importante é a gente se cuidar, né? Algumas experiências positivas temos que tirar dessa crise, né? Hábitos de consumo talvez sejam modificados após essa pandemia. Hábitos, né? As pessoas poderem ter mais qualidade de vida, né? Morando talvez, né? O Edemir estava comentando, você estava na praia aí, então permitindo que você continuasse fora de São Paulo trabalhando da mesma maneira. Então, eu acho que é isso que a gente tem que extrair dessa crise como um todo, né? A possibilidade de fazer as assembleias virtuais, reuniões remotas, né? Eu acho que aquela viagem de Rio, São Paulo, para você fazer uma reunião e voltar, ou vai para o exterior, vai para Nova York, vai para Londres, fazer apenas uma reunião, eu acho que isso aí é muito cansativo, é muito estressante, isso tende
eu não digo acabar, mas isso tende a diminuir, permitindo um pouco mais de qualidade de vida para todo mundo, né? Você pega aí o Rio de Janeiro e São Paulo, são dois lugares onde você tem um trânsito muito intenso, né? As pessoas acabam tendo um estresse muito grande no trânsito, com menos gente circulando, e a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e qualidade de vida, né? Então, acho que a tecnologia teve uma evolução muito... ajudou, a evolução tecnológica nos ajudou muito, né? Eu fico imaginando a gente ter esse tipo de crise há 10 anos atrás, né? Sem ter nenhum aplicativo de transporte, isso aí teria prejudicado muito mais as empresas, né? Do que a crise do que se fosse agora. Então, desejo que todo mundo aí fique com saúde, né? Esteja com saúde e vamos superar isso aí o mais rápido possível. Desculpa. Imagina. Doutor João, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que o debate foi muito bacana aí, esse formato de um pouco de bate-papo, de pergunta. Doutor Edenilson, muito obrigado pelo convite. Seixas, é um prazer estar aí dividindo a mesa contigo. Eu também acho que nós vamos superar e fazer desse limão gigante que estamos vivendo aí uma boa limonada com boas práticas jurídicas, boas práticas humanas e sanitárias no futuro. Eu espero aí que a gente possa efetivamente retomar uma normalidade o mais breve possível, né? E espero que todos aí estejam se cuidando, estejam bem. E um fraterno abraço aí para todos. Bem, eu gostaria de agradecer a todos, em especial aos nossos palestrantes. Seixas, muito obrigado. Doutor João, muito obrigado. Essas luzes, né, do que vem por aí, eu acho que são fundamentais para seja a retomada de atividade, seja a equalização do que vai ser feito aí pelo público advogado em relação a processos, contar com essa visão em relação ao que vem de legislação também futura, o que isso agregaria também foi muito importante. E também comungo da ideia que foi passada pelos dois em relação às vantagens que vamos tirar dessa experiência, né? Eu acho que nada mais indicativo aí do que a gente falou, do que começar e terminar uma reunião em prazos definidos, né? A gente está começando agora, está chegando nos nossos 60 minutos, então eu volto a agradecer aqui a todos os presentes, agradeço em especial ao Dr. Paulo, presidente da Seção de Pinheiros, e desejo também a todos uma boa noite e um abraço fraterno também a todos. Até logo. Ok, obrigado a todos. Um abraço, gente. Participado. Grande abraço. Obrigado. Até logo. Obrigado aos doutores pela brilhante exposição. Em nome da OAB de Pinheiros, eu encerro os trabalhos. Obrigado e boa noite. Obrigado, Boa noite, gente. até logo. Obrigado.